Bom, até agora ninguém apresentou oficialmente um texto de projeto de lei para anistia, mas algumas minutas já circulam no Congresso Nacional. Para falar sobre isso, eu vou conversar aqui no estúdio com o nosso analista de política, Caio Junqueira. Existem propostas em discussão e aqui a gente tem um resumo, basicamente, para você explicar cada uma delas, do que a oposição pede e o texto alternativo. A oposição quer a anistia ampla e restrita, como o presidente Lula disse. A extrema-direita ainda está muito forte e é quem defende basicamente isso aqui. Participantes do 8 de janeiro e réus da trama golpista, todos inocentados, todos sem pena. O texto alternativo... Bom, vamos explicar esse de cima primeiro. Vamos lá, Márcio. E é bastante detalhista até no que eles querem defender e quem eles querem inocentar. Isso, Márcio. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, não existe um texto protocolado. O que tem são minutas de textos circulando. Então, a gente está trabalhando aqui muito ainda sobre uma construção que ainda não foi protocolada. Então, estamos trabalhando sobre hipóteses e sobre esse texto principal que hoje já circulou, que a gente tem informação que é um de 3 textos que estão circulando ainda nos bastidores. Tem 3 versões. A versão que a imprensa teve acesso, o nosso time da CNN lá em Brasília teve acesso também, é essa versão, vamos dizer assim, mais radical, né? Uma anistia ampla, geral e restrita. Anistia tudo, é um perdão. Perdão para todos. Para o 8 de janeiro. A gente vai detalhar trechos desse texto para mostrar exatamente como se encaixa esse Libera Geral. Isso, é um Libera Geral liderado pelo PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com apoio do Centrão. Quando o presidente Lula fala a extrema-direita ainda tem, extrema-direita, no Congresso Nacional tem uns 50. Isso aqui é Centrão. É o Centrão com, sim, uma direita mais radicalizada, tendo ali mais ou menos hoje uns 300 votos para aprovar na Câmara dos Deputados. Aprova na Câmara, vai para o Senado Federal. Só que o Senado Federal tem essa barreira aqui desse texto alternativo que está sendo defendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em um acordo, em uma conversa. Não é que o Davi Alcolumbre tirou da cabeça dele esse texto alternativo. Ele conversou com ministros do Supremo e seria esse texto alternativo uma solução defendida por parte do Supremo Tribunal Federal. E essa solução é isso aqui, somente os condenados pelo 8 de janeiro, diferenciando os participantes e os financiadores e os mandantes, né? Então aqui você exclui os réus da trama golpista, exclui Bolsonaro, exclui Braga Neto e você trabalha no tamanho das penas a serem aplicadas, principalmente nos 2 principais artigos no quais eles estão sendo imputados. Pois é, vamos ver exatamente então o texto ao qual o Caio teve acesso, uma das minutas que circulam no Congresso e que garantiriam essa anistia ampla e restrita para todos os participantes dos atos de 8 de janeiro, assim como para integrantes da trama golpista ainda em julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Você tem então esse texto e aí é interessante que a gente destaque aqui que no primeiro artigo o projeto fala que seriam anistiados todos que fizeram manifestação oral ou escrita com ofensas ou ataques a instituições públicas, descrédito ao processo eleitoral ou a poderes da República, reforço à polarização, geração de animosidade na população. É bem amplo, realmente. Não, e principalmente esse trecho aqui, né? E eventualmente possam vir a ser investigados, ou seja... Hoje ou no futuro. Isso, anistia para frente, né? É algo também inédito. E aí, esse texto, isso é muito importante, ele, na prática, viabiliza uma candidatura do Bolsonaro. Não só a absolvição, a libertação da prisão, né? Da iminente condenação ali à prisão, mas também ele passa a ficar livre até do ponto de vista eleitoral, porque a condenação eleitoral dele, que ele perdeu os direitos eleitorais, é diretamente relacionada aqui, àquela reunião com os embaixadores, a questões relacionadas à democracia e ao ataque às urnas. Isso aqui libera, permite Bolsonaro candidato em 2026. É só destacar uma coisa aqui, no período compreendido entre 14 de março de 2019... O que foi em 14 de março de 2029? O inquérito das fake news no Supremo. Isso, esse foi o primeiro inquérito das fake news no Supremo e a partir dali os bolsonaristas passaram a ser incluídos nesse inquérito das fake news. Depois virou muitos outros inquéritos, tem o das milícias digitais, enfim, virou uma gama. Mas a origem é o 14 de março de 2019, porque foi o instrumento inicial que
que o Supremo Tribunal Federal passou a investigar principalmente os bolsonaristas. E aí vem a parte que o Caio destacou de como esse texto, essa minuta, mostra como Jair Bolsonaro deixaria de ser inelegível e já para a eleição do ano que vem. É na próxima página, se a gente pudesse mostrar, passar essa próxima página, aqui está: ilícitos civis, administrativos e eleitorais vinculados ou associados às condutas referidas no caput, afastando-se, inclusive, todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os beneficiários desta lei. É perfeita para quem quer ser candidato a presidente da República em 2026. Exatamente, pega ele diretamente, ali, beneficia ele diretamente. Eu não aposto que esse texto vai, viu, Márcio? Eu acho que esse texto aqui ele não passa. Né? Ele pode passar na Câmara dos Deputados, né? Tem ali uma estimativa de, já teria 300 mais ou menos votos a favor, é um projeto de lei, precisa de uma maioria simples, 257 votos, mas ele teria muita dificuldade no Senado Federal e principalmente no Supremo Tribunal Federal, porque de nada adianta também a Câmara aprovar, mas o Senado tem que aprovar, o presidente tem que sancionar e o Supremo Tribunal Federal tem que também, de alguma maneira, avalizar isso, porque será objeto de questionamento se não houver uma costura muito bem feita. A gente vai detalhar esses caminhos que uma minuta, qualquer minuta, sendo essa ou outra minuta qualquer que trate de anistia, qual o caminho que ela vai ter em votação, passando pela sanção ou não do presidente Lula e chegando no Supremo Tribunal Federal. Mas daqui a pouco. Antes é importante destacar, se Jair Bolsonaro está sendo beneficiado nesse texto, a família Bolsonaro seria beneficiada também por essa minuta. É uma outra página que nós destacamos. Aqui está. Eduardo Bolsonaro seria beneficiado nesse trecho, no artigo 2, qualificadas como crime no título 12 do Decreto-Lei número 2.868, de 7 de dezembro de 1940, no Código Penal. Você é formado em Direito, você estudou Direito. O que tem no 7 de dezembro de 1940, no Decreto-Lei 2868? É basicamente o crime de lesa pátria, né? Soberania. Que ele está sendo, soberania nacional, é toda essa operação política que o Eduardo Bolsonaro vem liderando ali na Casa Branca, em vamos dizer assim, uma troca da revisão do tarifaço pela absolvição do Bolsonaro e dos outros da trama golpista ali no Supremo Tribunal Federal. É feito também a dedo para o Eduardo Bolsonaro. Esse mais do que nunca, né? Poder retornar. Esse é bem flagrante. Se bem que o outro também ali, né, colocando ali uma absolvição dos crimes eleitorais, também beneficia a família como um todo. E tem o último parágrafo, e isso é interessante. Só nesse último parágrafo é que essa minuta, uma das que estão sendo negociadas ou tramitando na Câmara dos Deputados, só na última linha fala dos invasores do 8 de janeiro. E aqui a gente tem, para os fins do inciso 1 do caput, a noção de manifestações de rua alcança também as movimentações e acampamentos ocorridos em frente a prédios, sedes e equipamentos administrados por instituições militares, os quartéis, bem como os protestos ocorridos na capital federal em 8 de janeiro de 2023. Márcio, esse projeto, né, se apresentado nesses termos, é uma borracha. Ele apaga tudo. Apaga tudo que aconteceu, todas as investigações, os indiciamentos, as prisões. Ele é uma borracha em todos, ali, desde os manifestantes até, vamos dizer assim, os chefes, né, até a cúpula que está sendo julgada agora no Supremo. Eu entendo quando você diz que, para você, na sua visão, é difícil que ele passe, mas é sempre dar um primeiro passo. O primeiro texto apresentado, pelo menos o que a gente teve acesso à imprensa de modo geral, é esse, digamos, o mais extremado. Você acha que é possível cortar excessos aqui? A minha percepção, / apuração, Márcio, é que não vai sair uma anistia, de qualquer que seja ela, se não houver uma costura política dos três poderes. Esse texto é uma costura política interna da Câmara dos Deputados. Para ele avançar, e não acho que ele avança nesses termos, tem que ter uma costura com o Senado, cujo presidente do Senado já disse que não topa esse. Tem que ter uma costura com o Executivo, cujo presidente da República já disse que não topa esse. E tem que ter uma costura com o Supremo, que não pode nem ouvir falar desse projeto. Então, assim, é claro que isso aqui traz o debate, coloca os termos na mesa, tem uma gordura para queimar, para chegar ali na tramitação política legislativa no Congresso Nacional,
a um meio termo, alguma coisa que tenha uma costura. Porque sem essa costura política, isso não vai avançar.